que é parte do processo, mas em determinado ponto começa a ficar pessoal. Começa o processo e depois vai afunilando para o momento em que eu consigo fazer as escolhas como autor a partir do que eu já estou entendendo dos artistas e como eles se expressam e o que eles querem dizer. E lá pelas tantas eu tenho esse costume, e a gente também trabalhou num processo parecido, de abandonar um pouco o processo para poder trazer comigo tudo isso que eu já, da convivência, das conversas e da troca, depois colocar em forma de texto mesmo, para não ficar só tão uma quantidade imensa de material chegando e não saber mais o que fazer com ele. Legal, porque assim, aqui o nosso processo, assim, a gente está pensando num processo meio maluco, assim, no sentido de da gente estabelecer esse contato de feitura dessa dramaturgia com você. Num primeiro momento você é online. A gente pensa nesse primeiro momento da gente levantar material, tanto na cidade de São Paulo, em campo mesmo, materiais em sala de trabalho, provocações suas via Skype, entrevistas com as pessoas residentes de São Paulo, enfim, e provocações tuas online via Skype no ensaio. Aí a gente está pensando nesse processo meio maluco assim de feitura desse dramaturgismo. E aí pensando nesse deslocamento do autor para esse escritor que está escrevendo na cena com a gente, ao mesmo tempo essas lacunas, e até mesmo trazer essa dramaturgia da rubrica, né? Que é o que não é dito. Sim, é o que é disparado por você, né? Como escritor. E aí discutir o seu papel de escritor da peça dentro da própria peça. Né? E trazer você em alguns momentos, enfim, dentro do próprio espetáculo também, assim. Essa figura virtual, mas que está completamente presente, que já faz parte de tudo, assim. De conhecer pessoalmente essas pessoas. É claro, tem um monte de códigos que vai perdendo no processo, porque a gente está se vendo por uma tela dada, mas as ideias, elas estão na troca de ideias que a gente constrói, elas se assemelham aos efeitos que teria se a gente estivesse no mesmo ambiente. É claro que não é sempre a mesma coisa, e eu acho que isso é um jeito bom de investigar. E principalmente a pesquisa de linguagem, né? Que eu acho isso interessante, de poder pesquisar como essa tecnologia ou essas coisas podem aproximar ou afastar. Tem coisas que a gente pode achar que aproximam e que afastam muito. O Bauman fala que o amor ele é muito parecido, ele é muito parecido com o processo artístico, né? O amor ele quase como se ele intitulasse o processo artístico recebesse o nome de amor, né? Que a gente não sabe onde vai dar, que é uma hipoteca incerta, né? A gente hipoteca a vida para uma coisa que a gente não sabe se a gente vai receber de volta. Sim. Então aí nesse sentido assim, estender mais essas relações. Eu acho que nessa questão do processo, acho que tem que ter os dois momentos. Também tem um momento de onde está com a gente, né? Acho que tem esse disparador, toda essa coisa à distância e toda uma fase, mas experimentar as duas, os dois momentos também. Como a palavra ela tem força e como ela perde a força, né? Como ela tem sentido e quando ela deixa de ser sentido, quando ela não significa mais nada. Né? E aí, como a gente quer trabalhar com imagem, com projeção de vídeo também, trabalhar o vídeo como presença, como essa presença, né? Que é a memória, né? Quando alguém vai embora, o que fica é a imagem dessa pessoa, é a memória, é a lembrança dessa pessoa, né? E aí a gente pensa em trabalhar com o que a gente está chamando aqui de palavra despedaçada, né? Quando a palavra ela se despedaça mesmo, como imagem, né? Quando ela escorre na parede, né? Quando ela vai perdendo sentido, né? Quando a imagem da própria pessoa ou do próprio evento, ele já não é mais
mas o evento em si, nem a pessoa em si, ele já é algo criado, porque já está projetado, né? Como imagem da perfeição que eu projeto. Tem no Bergman, no Persona, aquela imagem que as duas atrizes que fazem, tem um momento em que elas estão numa conversa e uma se decepciona com a outra, e o Bergman opta por fazer uma coisa visual que é da imagem infantil, como se fosse algo quebrando. Eu tenho. Maravilhoso. É maravilhoso, eu adoro o filme. Exatamente. Que a gente projeta nas pessoas. Exatamente, Jones, isso mesmo. E aí, assim, a gente pensa em trabalhar ou numa casa vazia ou num espaço alternativo que também seja vazio, né? Assim, que eu possa transitar. E essa casa como metáfora do próprio corpo, do próprio indivíduo, né? Que se sente vazio. E o que resta nesse espaço são as memórias, que são preenchidas por esses vídeos, que são as memórias, que são as minhas imagens, né, que eu projeto. Esse espaço, que pode ser o espaço de uma casa ou um outro espaço vazio, que seja habitado por essas projeções pela pessoa. Sim. E aí, assim, eu tinha pensado na minha cabeça de direção, né, pensando nesses... que seriam 5 estações, né, distintas, em espaços distintos desse espaço, dessa casa, né? O público se dividiria e iria para acompanhar cada uma dessas 5 estações, que seriam cada um dos atores. E num determinado momento, tudo isso se cruza, né? Essas 5 estações se transformam numa única estação. Eu tenho uma pesquisa que está rolando também em paralelo às coisas que eu estou finalizando na faculdade, que é sobre a cidade e a relação do indivíduo com a cidade, como a dramaturgia se constrói, não colocando só o indivíduo na cidade, mas quanto a cidade interfere no comportamento do indivíduo, e daí nasce uma dramaturgia. Porque é essa coisa que eu uso também na minha pesquisa, que é de, às vezes a gente acha que não está relacionado com a narrativa, mas o público faz a emenda por nós. A gente pode até jogar alguma coisa que não esteja necessariamente vinculada, mas que o público faz a conexão e ele gosta de fazer esse trabalho por ele próprio. Um espetáculo, não era exatamente uma peça, mas onde o público se deslocava também através desses espaços e podia ir acompanhando determinadas informações sobre algo que ele ia construindo como uma fábula, mas que não necessariamente era uma fábula. E essas coisas eu gosto para testar essa ruptura da narrativa, que é uma coisa que às vezes eu me empenho bastante por deixar bem claro quando eu vou fazer uma peça, mas às vezes eu opto por não ir por esse caminho, para não me cansar também, para não cansar os artistas que estão trabalhando comigo, que querem pesquisar coisas diferentes. Dá para aproveitar também em termos de dramaturgia, num processo agora, por exemplo, neste último ano, que eu estou criando essas coisas, ou compromissos acadêmicos ou profissionais, absolutamente isolado, e já partir para um processo onde todos criam partes desse todo que vai ser depois montado. E daí a minha função é menos criar do que organizar as coisas. Daí eu gosto de ter esse papel de talvez organizar junto com o encenador, claro, mas e propor algumas coisas, claro, conexões, símbolos que podem se unir, mas não tanto de impor isso, de dizer, não, é isso que vai ter que ser, porque isso vai encaixar mais adiante com uma transformação, daí não segue mais a lógica.